Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como gerar PDFs com imagens usando o Power Automate. A gente vai fazer do zero, criando aqui o fluxo. Nós já temos aqui no canal uma aula gerando PDF com o Automate, tá? Mas surgiu a dúvida várias vezes de diversas pessoas de como fazer isso usando aí imagens no nosso PDF, tá bom? Então já vou startar aqui, ó, o nosso fluxo. No meu caso, eu vou fazer um fluxo instantâneo, né? Vou dar aqui, ó, manualmente triggered, ou seja, disparado manualmente. Mas você pode ter o gatilho que você quiser. Acho que quem acompanha o canal e tá aqui, né? Se você chegou agora, tem diversos vídeos de Automate aqui, que isso aqui é básico, tá bom? Então vamos direto ao ponto. O que a gente quer fazer? A gente quer buscar dados, né? Aqui no caso, os dados referentes ao PDF. Eu vou colocar qualquer coisa, porque a ideia aqui, o foco maior é como que eu coloco imagens aqui dentro do PDF, tá bom? Bom, primeira coisa, eu tenho aqui, ó, nessa pasta do meu SharePoint, aulas YouTube, documentos, banana, maçã. Tenho aqui essas duas imagens dentro dessa pasta, que está dentro dentro da minha biblioteca de documentos, neste SharePoint, ok? Quero pegar essas duas imagens e colocar no meu PDF, no meio do meu PDF, por exemplo. Posso fazer uma tabela. Vamos começar do passo mais tranquilo, até para relembrar quem não lembra. Nós vamos gerar aqui um PDF usando o Automate. Para isso, nós criamos um arquivo HTML, transformamos o arquivo HTML em PDF. Para quem não lembra, eu vou fazer aqui do zero. A gente vai usar o conector OneDrive, é o OneDrive que gera para a gente o PDF, tá? Então, OneDrive tudo junto, né? Aqui, OneDrive for Business. Eu vou criar um arquivo. Eu posso criar o arquivo fora e depois jogar no OneDrive, porque o que nos importa aqui com o OneDrive, tá? É isso aqui, ó, Convert File, ou seja, converter arquivo, ou então converter arquivo usando o caminho, tá? Ó, esse aqui eu passo o arquivo, o outro eu passo o caminho do arquivo, os dois vão dar certo. Então aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar e converter. Tá, Ronan, mas o que você vai criar nesse arquivo, né? Bom, primeiro eu tenho que colocar uma pasta no meu OneDrive, então eu vou colocar aqui na raiz. Tenho aqui, eu criei essa pasta para a gente usar, ó, pasta exemplo, ou seja, na pasta exemplo, vou criar um arquivo chamado teste.html. O conteúdo é o que eu vou criar, né? O HTML que nós iremos criar aqui. Então, por exemplo, tá, galera? Eu vou colocar aqui, ó, H1 e vou escrever olá, tudo bom? Certo? E vou fechar essa tag H1. A gente vai ver isso aqui com mais calma. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um HTML no meu arquivo HTML, certo? Estou criando tags HTML que vai ser o nosso arquivinho, beleza? Depois disso, eu vou pegar e converter esse arquivo. Então, eu venho, ó, e seleciono justamente o ID do arquivo criado anteriormente, né? Que ele está pedindo aqui, né? Para eu passar o ID do arquivo. Então, eu coloco aqui, ó, o ID daquele arquivo que eu criei, eu quero transformar ele em PDF, sacou? Então, eu estou criando o arquivo HTML e jogando ele para PDF. Salvar, vou aqui, ó, em testar, rodar manualmente, clicar em testar aqui, né? Estou em cima, mas tem um botãozinho aqui, vocês já conhecem. Rodar fluxo. Ele vai rodar esse fluxo aqui pra gente, não vai dar nenhum problema, ó. Beleza, arquivo criado, arquivo convertido em PDF. Se eu rodo ele, nós vimos aqui que deu tudo certo. Porém, né, se eu vou lá na pasta, ó, ué, cadê aqui o arquivo, né? Bom, o converter, ele não vai criar um arquivo, ele vai gerar o arquivo para você, tá? Então, eu gerei o arquivo aqui, eu tenho o conteúdo dele aqui, ó. Eu preciso pegar este conteúdo e usar ele, seja para anexar no e-mail, seja para criar um arquivo novo naquela mesma pasta ou em outra, correto? Então, eu pego o arquivo, converto e aí utilizo esse arquivo convertido, tá bom? Isso aqui é o básico, né? Antes da gente colocar as imagens, acho importante a gente fazer do zero para que não fique nenhuma confusão aí no meio, tá bom? Então, depois de converter, eu vou criar um outro arquivo, ó. Posso até copiar aqui, ó. Copy, my clipboard, paste, pronto, ó. Já até copiei aqui de cima a mesma pasta, só que agora não é mais teste HTML, né? Agora é teste.pdf, porque agora é um arquivo PDF. E aqui, ó, no File Content, o que eu vou colocar? Eu vou pegar o File Content que a gente acabou de ter aqui do Convert File, né? Ó, então, ó, File Content do meu Convert File. Beleza. Em resumo, o que eu fiz, então? Após eu converter, eu estou criando um outro arquivo com
o binário, né, com o conteúdo do arquivo ali já convertido em PDF. Agora sim, se eu salvar e testar isso aqui, ele vai criar o arquivo pra gente, né? Vamos ver aqui, ó, run flow done, vai criar o arquivo, vai converter o arquivo e vai gerar para mim o meu arquivo PDF, tá vendo? Agora se eu dou um F5 aqui, está aqui o meu teste PDF. Ronan, qual que é o conteúdo deste PDF aí? Vamos abrir ele aqui na web, ó. Vou clicar nele. Olha só. Olá, tudo bom? Em negrito, em header, né? H1 que eu usei em header. Ah, Ronan, não entendo nada de HTML. Ai, meu Deus do céu, não tem problema, tá? Por quê? A gente pode usar ferramentas online aí para gerar esse documento em HTML antes de gerar o PDF, tá bom? Então o que eu sugiro, né? Acessa aí o Google, vem aqui no Google, coloca assim, ó, editor HTML online. Pronto, ele já vai te dar um monte, tá, galera? Eu vou pegar esse aqui mesmo primeiro, tá? Mas você pode explorar outros. Aqui nesse site você vem e começa a usar ele. Você começa a usar ele e editar o texto do jeito que você quiser, como se fosse no Outlook, sabe? Então você vem aqui e coloca, ó, olá, e aí, esse documento é maneiro. E aí eu vim aqui falar, ó, que eu quero colocar em negrito, itálico, no meio da página, quero colocar na fonte no tamanho 14 ou no tamanho 18, e assim por diante, né? Vai montando na mão mesmo, sem escrever códigos, tá vendo? Hoje em dia, quase que não precisa escrever código para nada, né? Beleza, deixei aqui, ó, negrito no meio, em itálico. Aí eu vim aqui, ó, Edit HTML Source Code. Quando eu clico aqui, ele vai me trazer o código em HTML. Vamos testar para ver se deu certo? Ó, vou dar um Ctrl C nesse HTML que ele gerou. Vou voltar aqui no Automate e vou trocar. Ó, vou trocar por esse aqui. Ctrl V. Pronto. Salvar. Vamos testar e rodar ele. Aliás, vamos salvar e testar ele para ver se funcionou da forma que a gente está esperando, né? Ó, então ele vai criar o arquivo, vai substituir o outro, certo? Vou voltar. Deixa ele terminar aqui só para a gente ver se deu certo, beleza? E aí agora eu vou voltar lá na pasta, tá? Ó, vou voltar lá na pasta, tá aqui, ó, teste.pdf. Quando eu abrir ele aqui, olha só, está no meio da página, está em negrito, está em itálico, está do tamanho que eu queria. Ou seja, não preciso saber HTML. É óbvio que HTML é algo que todo mundo devia aprender, porque é bem básico, tá? E é legal aprender para diversas coisas, para diversas tecnologias se usa HTML aí, tá? O seu e-mail, geração de PDF, para diversas coisas se usa HTML, então é legal vocês estudarem, tá bom? Mas, beleza, não quero estudar, você pode usar editores aí como esse, né? Até para ganhar tempo, para não ter que ficar criando do zero tudo, fechou? Então você cria dessa maneira aqui. Tudo até aqui já tinha mais ou menos no outro vídeo. Acho que essa parte do HTML foi mais legal aqui. Eu usei esse HTML Editor aqui. Acho que eu não tinha usado no outro vídeo. Não me lembro, faz muito tempo, tá? Mas vamos ao foco aqui, que é o seguinte. O que a gente quer agora? A gente quer colocar imagens, certo? Como que eu coloco imagens no HTML? A gente vai descobrir. Porém, o que é legal fazer é a gente ver como que se gera uma tabela. Ó. Se eu colocar uma tabela aqui de 3 linhas e 2 colunas, tá, ó, e clicar em OK, ele gera essa tabela. Vamos supor que eu queira colocar uma imagem em cada item, cada célula da minha tabela. Vamos ver como que ficou aqui no código? Olha só, e é por isso que é importante você saber HTML. Porque se eu falar para você, ó, coloca uma imagem em cada célula ali, você já ia ficar confuso, né? Você teria que gerar isso dinamicamente no Automate. Mas, como que a gente faz aqui? TR se chama Table Row, por isso que é TR, tá? Então é uma linha. Então cada TR é uma linha, cada TD é uma Table Data, né? Ou seja, é uma célula da tabela, certo? Então aqui isso tudo significa o quê? Significa que tem uma linha com duas células, com duas coluninhas ali, certo? Então é aqui que entraria. Só que para você gerar isso aqui com as imagens, né, ou com o que você quisesse colocar no seu HTML, você ia ter que fazer dinamicamente no Automate, concorda? Você cria uma variável de texto que para cada linha do Excel, para cada linha no SharePoint, eu gero uma TR e coloco a TD. Não sei se ficou claro, mas quantas linhas teria na minha tabela? Não sei, depende de quantas imagens eu vou colocar, de quantas imagens eu tenho no meu SharePoint, de quanto... Então é algo dinâmico, então eu teria que gerar isso dinamicamente, por isso que é bom entender sempre o básico de tudo para casos como esse. Preciso colocar uma imagem em cada célula. Bom, eu sei que uma linha é TR, cada célula é TD, basta eu colocar então cada imagem em cada
TD ali, sacou? Bom, beleza, então se eu pegar isso aqui, ó, só para testes, tá, galera? Em cada TD eu vou colocar aqui, ó, célula 1, tô chamando de célula, né? Cada quadradinho ali, célula 2, beleza? Vou colocar aqui, ó, célula 3, Ctrl C, vou lá no meu Automate, vou colocar aqui, só para ficar bem claro tudo isso que eu falei para vocês, tá? Ó, salvar, rodar esse fluxo aqui, vai gerar o PDF lá pra gente, isso aqui a gente já entendeu. Então, quando eu abrir esse teste.pdf, vai estar com conteúdo novo, ó. Olha só que legal, tá vendo? A tabela está aqui. Então, para gerar a tabela, provavelmente seria algo dinâmico. Na maioria das vezes, eu quero gerar uma tabela com todos os anexos que eu tenho no SharePoint. Mas quantos anexos eu tenho? Eu não sei, né? Então, é variável. Então, eu teria que fazer um loop, contar quantos itens eu tenho, gerar o HTML, beleza? Então, para cada anexo, eu colocaria um TD aqui, ou uma linha, depende de como você quer gerar a tabela. Por isso que eu sempre reforço para vocês dominarem o Automate aí por completo, tá? Não só ficar copiando o que eu tô fazendo, dominem o que vocês estão fazendo, fechou? O próximo passo aqui é a gente colocar imagens, então, nas nossas células da tabela, que eu posso gerar dinamicamente, concorda? Então, eu poderia gerar esse trecho aqui dinamicamente e para cada imagem ir colocando aqui uma célula nova, tá bom? Bom, como que eu faço para colocar imagens no HTML? Eu tenho a tag image, tá? Ó, image. Posso até demonstrar isso, né? Pô, não sei como é que coloca uma imagem. Aqui mesmo, eu poderia tentar, ó. Se eu vim aqui, ó, em inserir imagem, ele pede uma URL. Então, eu vou mostrar algo para vocês que não vai funcionar, vou explicar aqui, tá? E vou te mostrar como faz para funcionar. Mas você poderia ter testado dessa maneira, né, ó. Coloque a URL da imagem. Então, aqui, por exemplo, no meu SharePoint, eu tenho a imagem aqui, tá vendo? Ó, essa aqui, por exemplo. Aí eu viria aqui, detalhes, copiaria o caminho, né? Ó, o caminho, tá vendo? Ó, caminho da imagem. Copiar link, copiei o link, no meu Ctrl V está o link. Colocaria aqui, ó, Ctrl V, podia dar uma largura, uma altura, certo? Mas não vou colocar, vou só colocar OK. Olha aqui, a imagem apareceu aqui. Então, pô, aqui deu certo. Então, basta eu copiar o código daqui, né, ó. Uma tag image, tananã, 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 com a source para a imagem. Se eu copiar isso aqui, igual, funcionou aqui na web, se eu criar uma página, funcionaria, né? Mas se eu colocar lá no Automate, tá bom? Eu vou colocar aqui no lugar desse image aqui, ó. Tá? Ó, coloquei aqui no lugar do image. Então, na célula número 4 está a imagem. Se eu tentar rodar isso aqui, tá bom? Ó, salvar, testar. Beleza. Ele vai rodar aqui pra gente. Quando eu for lá no meu OneDrive, tá? Ó, acabou de gerar o PDF aqui. Se eu abrir, olha só, ele mostra esse X, tá? Por quê? Porque o OneDrive não consegue ler essa imagem que está lá no SharePoint, voltar e gerar para mim. Por questões de credenciais mesmo, tá? A gente não consegue fazer isso porque tá no SharePoint. Se fosse uma URL pública, talvez até funcionaria. Mas mesmo assim, vamos ensinar aqui o jeito de corrigir isso. Então, como que eu coloco a imagem ali? Eu vou colocar a imagem, o binário da imagem. Em vez de eu falar, ó, esta imagem está lá nesse site, eu vou ler a imagem, copiar o binário dela, tenta pensar assim, eu vou copiar a imagem, colocar a imagem no documento. Em vez de eu falar, ó, está lá naquele lugar, eu vou pegar a imagem, copiar ela e colocar no documento HTML. E aí eu vou estar meio que trazendo uma cópia da imagem. E aí ela vai aparecer na minha página, tá bom? Como que eu faço isso então, Ronan? Bom, a gente tem que primeiro trazer a imagem, né? Onde está essa imagem? Ela está no meu SharePoint. Então, eu vou ter que adicionar uma ação para buscar essas imagens lá da minha biblioteca, né? Então, vamos aqui, ó, SharePoint. Vamos ver aqui o nosso conector SharePoint. Vamos obter get, né? Get de obter. Tem aqui get attachments. Poderia ser anexos de um item, né? Mas não é o nosso caso. Aqui, em vez de eu dar um get items, buscar itens, eu vou pegar os arquivos na pasta, os arquivos, get files, ó. Eu já devo ter... Aqui, ó, get files, tá vendo? Get files, ou seja, pegue os arquivos em uma pasta para mim. Qual pasta? Vou colocar aqui, ó, na aulas YouTube, dentro da biblioteca documentos, tá vendo? Eu poderia selecionar qual pasta que eu quero ali dentro, certo? Ou seja, na aulas YouTube, na biblioteca documentos, certo? Ó, na biblioteca documentos, eu quero pegar a banana
Depois da banana, eu quero pegar a maçã, que é onde está as nossas imagens, por exemplo, tá? Então, eu poderia vir aqui, documentos, procurar documentos partilhados, tá? Por quê? Porque essa pasta que a gente chama de documentos aqui, na verdade, o nome dela é documentos partilhados, ó. Tá vendo aqui? Eu já falei disso em um outro vídeo, tá? Mas fica aí essa dica novamente. Então, ó, documentos partilhados, coloco aqui, ó, banana, coloco aqui maçã. Ou seja, pegue as imagens que estão na pasta banana/maçã. Isso aqui vai me trazer o quê? Um array de arquivos que estão nessa pasta. Para cada arquivo nessa pasta, ou seja, para todas as imagens que eu quero pegar desta pasta, eu vou obter o conteúdo e colocar no HTML. Vamos fazer isso junto aqui, ó. Então, antes de criar os arquivos, antes de fazer o que tem que fazer ali, eu vou criar aqui, então, para imprimir os caminhos dos arquivos, para que a gente entenda o que está fazendo. Então, eu peguei os arquivos que estão lá. Vou colocar um compor aqui, ó, para imprimir. Compose, né? Tá em inglês aqui. Compose, ó. Compose, imprima para mim. O que que eu quero imprimir? Eu quero imprimir da saída aqui do Get Files, eu quero pegar o caminho, porque eu vou usar o caminho para obter o conteúdo depois, concorda? Então, eu venho aqui, coloco aqui, ó, caminho completo, e ele vai fazer o loop automaticamente para mim. Olha que fácil, ou seja, para cada arquivo que foi obtido aqui, imprimo o caminho completo, e eu vou imprimir também, além do caminho completo, eu vou imprimir o caminho da pasta, tá? Só pra gente ter ali também impresso. Fechou? Vamos colocar o nome do arquivo também? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, nome de arquivo com extensão. Olha só quanta coisa bacana vem aqui do nosso arquivo. Então, beleza, eu já tenho o caminho completo, nome do arquivo, caminho da pasta. Depois que eu obter, o que eu quero gerar aqui embaixo, né, para cada arquivo? Eu quero ir atribuindo a uma variável esses arquivos em tags, né? Eu quero colocar, por exemplo, cada um deles em uma linha dentro de uma célula, né? Por isso que é importante entender um pouquinho de HTML. Como assim, Ronan? Eu vou pegar e para cada um desses, né? Eu vou gerar aqui um HTMLzinho aqui, ó. Compose novamente. E eu vou gerar aqui uma nova linha da minha tabela. E dentro dessa linha, eu vou colocar aqui uma imagem aqui dentro desse TD, certo? E dentro deste TD vai vir a imagem, só que eu não tenho a imagem ainda. Falta esse step, tá? O que eu tô falando para vocês é o seguinte, para cada imagem que eu tenho na biblioteca, eu vou gerar uma linha na tabela. Lembra que eu tava falando aquilo? Pô, é dinâmico, eu não sei quantas imagens eu tenho na minha biblioteca. E se eu tiver 4, se eu inserir mais imagens, eu quero que gere mais uma linha na minha tabela, então é algo dinâmico, que eu tenho que gerar o HTML dinamicamente, certo? Então eu tô gerando aqui para cada imagem uma linha nova na tabela, tá? Só para demonstrar isso para vocês. Aí eu gero a linha e obviamente que eu tenho que colocar uma célula dentro da linha. Então eu gero uma linha nova, vou gerar uma célula para aquela linha e aí coloco a imagem ali dentro. Só que a imagem ainda não tem nada, falta um step aqui, beleza? Então falta só a parte de colocar a imagem ali. O que eu vou fazer é gerar essa linha e acrescentar numa variável. Por quê? Porque eu preciso de uma variável para colocar aqui. Concorda? Aqui no meio desses TRs todos aqui, ó, tananã, 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 eu quero trocar as minhas linhas existentes aqui, concorda? Pelo texto que eu tô gerando. Então vai vir aqui uma variável. Faz sentido isso para vocês? Vamos lá, vamos ver se fica mais claro aqui, ó. Vou criar aqui uma variável var variable, inicializar variável, vai ser uma variável de texto, o nome vai ser var html tabela, o valor está em branco. Aí eu vou vir aqui, depois que eu gerar essa nova linha, eu quero atribuir, né, incrementar a minha variável. Então eu venho aqui em var, variable, append to string, ou seja, coloque a mais, né, append, coloque a mais na minha variável de texto, aumente minha variável de texto, colocando a saída desse compor 2, que eu posso até renomear e falar, ó, HTML da linha da tabela. Venho aqui, coloco aqui que é a saída, ó. O output, tá vendo? Do HTML da linha da tabela. Então, novamente, para cada imagem que eu tiver no meu SharePoint, ali na minha biblioteca, naquela pasta que eu especifiquei, eu vou gerar uma linha nova
e colocar essa linha nova na minha imagem. Como aqui no meu caso, nesse exemplo eu tenho 2 imagens, ele vai gerar 2 vezes isso, vai sair 2 vezes isso para mim. E aí eu vou colocar essa variável bem aqui, ó, bem aqui dentro da minha tabela, né? Onde eu tinha antes aqueles TRs que eu usei como exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó, var HTML tabela, tá vendo? Então, coloquei aqui, ficar claro para a gente testar e ver isso. Além da imagem, eu vou escrever um textinho do lado para a gente testar por enquanto a gente não tem a imagem. Eu vou colocar aqui, ó, teste, tá bom? Vou escrever teste do lado da imagem. Vamos salvar e rodar isso aqui para ver se essa parte da tabela vai ir ali no nosso HTML, ó. Salvei, ó, obteu 2 imagens, né, que são os documentos que nós temos lá na pasta. Gerou para mim o HTML, ó. Gerou para mim o HTML, tá vendo? E aí, obviamente, depois criou o arquivo e gerou o PDF. Então, se eu vim aqui, F5, vamos abrir aqui o PDF. Um erro que teve aqui é que saiu uma linha só, tá vendo? A segunda linha, ela não deu muito certo aqui, tá? Por quê? Até já sei, se eu voltar aqui, ó, no fluxo que foi executado, eu escrevi o HTML errado, aí também eu vacilei, né? Ó, aqui, o TR, tá vendo? Faltou fechar. Faltou colocar o barra aqui ao contrário para fechar. Então, começa aqui, acaba aqui. Faltou colocar o barra invertido. Coisa besta ali que fez eu errar, né? Então, vamos novamente aqui, ó. Salvar e testar. Agora ajustado. Para cada imagem vai gerar uma linha. A gente está quase chegando ao final, né? Aprendemos a gerar a tabela dinamicamente, certo? Ó, vamos voltar aqui. F5. Beleza, abro o PDF, beleza, temos aqui linha 1, linha 2 para a nossa tabela. A gente vai colocar a imagem, eu só queria aqui ressaltar que eu posso formatar a tabela, né, galera? Eu posso colocar para o meio, para o lado, para baixo, colocar mais células, pintar, deixar roxo, deixar branco, preto, amarelo. Então, assim, formatação, como que você vai fazer? Você formata no editor, copia a formatação, que normalmente, né, fica aqui assim, ó. Tá vendo? Por isso que é bom entender um pouco de HTML. Copia, coloca ali no seu HTML do seu Automate, tá? Então, formatações é assim que você faz. Eu vou ficar focando em formatação aqui. Vamos fechar agora o vídeo com chave de ouro, colocando então as imagens que eu falei. O que, que a gente tinha que fazer? Obter o conteúdo para colocar o conteúdo, né? Copiar o binário, copiar a imagem e colocar aqui no image, tá? Então, aqui no meio eu vou obter isso. Mas antes, eu quero reforçar aqui, se você tá assistindo aqui e não é inscrito no canal, você é um vacilão, loga aí na sua conta do YouTube, se inscreve, deixa seu like, ajuda a gente a manter o canal vivo aqui. Se possível, vire membro, tá? Isso ajuda muito a gente. Aqui é um cafezinho por mês, porque tem custo a gente construir esses vídeos aqui para você. Então, eu preciso muito da sua ajuda. E claro, né? Fazer aquele jabá para você conhecer os nossos cursos do Zero Avançado em Automate Cloud, Apps Canvas, temos cursos de RPA com Power Automate Desktop, o link tá na descrição. Deem uma olhada, venham ser aluno aí, tenho certeza que vocês vão curtir muito. E por último, me siga no Instagram, @ronavico, o link também tá aqui na descrição, tá? Tinha que fazer o jabá porque é importante pro canal continuar, preciso aí da sua força, fechou? Então muito obrigado a você que vem ajudando, você que é membro e você que é aluno aí, vocês ajudam muito a gente a continuar aqui. Meu, muito obrigado. Agora vamos voltar agora aqui pra aula para finalizar então com chave de ouro que a gente tava precisando fazer, que é colocar as nossas imagens. Então, eu vou vir aqui adicionar uma ação aonde? No nosso loop, ou seja, para cada arquivo que eu tenho na pasta, eu vou obter aqui, ó, add action, eu vou obter, o que que eu vou obter? No SharePoint, vamos colocar SharePoint primeiro, ó, SharePoint, no SharePoint, o que que eu vou obter? Obter get content, né, ó, get file content. Aí eu posso usar tanto o get file content como o get file content using path, porque eu tenho esses dados aqui, né, ó, na saída, certo? A gente até imprimiu eles, então eu vou usar o get file content using path. Por quê? Porque lembra que eu até coloquei aqui, ó, caminho completo? Então vamos usar o caminho completo, né? Mais fácil. Vou vir aqui. O endereço é aulas YouTube, que eu também tenho ali, né, mas eu não... Tudo bem, eu vou colocar na mão aqui, mas podia ser dinâmico, tá? E o file path, obviamente, basta eu colocar aqui, ó, o nosso file
Aliás, escrever path aqui, aliás, tá como caminho, tá em português, né, ó. Caminho completo de um item, pasta ou arquivo. Ou seja, file path. Caminho completo, ó. Clico aqui, beleza, já vou obter o conteúdo. Depois de obter o conteúdo, o que eu preciso fazer para aparecer aqui no meu image, tá? A tag ainda é image, ainda é source, tá? Ó, source igual aspas, aspas. Só que em vez de eu colocar o caminho, né? Tipo, https, blá, google, barará, barará, ponto, tananã. Em vez de eu colocar o caminho, eu vou usar aqui o binário, tá? Só que o getFileContent, ele vai me trazer o binário. Eu tenho que formatar esse binário para aparecer aqui. Putz, Ronan, não entendi muito bem. Vamos ver na prática, você vai entender como aplicar, se ficou confuso, e aí, o importante é você conseguir aplicar aqui essa parte. A expressão que você vai usar aqui no source, tá? Ó, você vai vir em expression, vai colocar assim, ó, data URI, o que é? Ele converte um valor para URI. Como assim, Ronan? Ele vai converter isso para o que a tag image aceita. É isso que você tem que entender. E o que eu passo aqui no data URI? A gente coloca dentro do data URI o conteúdo obtido pelo getFileContent. Então agora eu venho aqui, ó, Dynamic Content, e eu falo que eu vou converter para URI o conteúdo obtido, ó, o file content que a gente obteve no getFileContent using path. Ou seja, na etapa anterior, certo? Eu obtive o conteúdo da imagem, vou converter isso para URI para que a tag image consiga renderizar ali para mim. Então eu coloco aqui, ó, beleza, ok. Perfeito, tá? Eu coloquei a palavra teste, tá? Só como exemplo aqui. Vou deixar aqui a palavra teste, mas eu podia até colocar do lado informações sobre a imagem, o nome da imagem, por exemplo, ó. Em vez de ser teste, ó, vou colocar aqui o nome da imagem. Lembra que a gente tinha o name, ó? Ó, nome. Nome do arquivo. Então, eu vou colocar o nome do arquivo do lado da imagem. Então, o nome do arquivo do lado da imagem. Então, além da imagem, a gente vai ter o nome do arquivo ali. Fechou? Vamos ver o que aconteceu até aqui. Vamos salvar e rodar. Vamos ver se deu certo isso aqui pra gente. Vamos lá. Salvar, testar, rodar manualmente. Vou colocar aqui, ó, run flow, done. Tá executando. Tá rodando aqui, ó, para cada item no meu SharePoint. Pegue a imagem, obtenha o conteúdo, gere o HTML, cria o arquivo, transforma em PDF. Beleza, rodou aqui. Vamos até ver antes de abrir lá a imagem, ó. O HTML gerado aqui pra gente ficou até grande, ele não aparece aqui, tá bom? Mas aqui a gente consegue ver, ó, que ele coloca, tá vendo? O binário, tá vendo? Base 64, que é isso que a gente precisa. Ele coloca aqui pra gente na tag image, tá bom? Um ponto importantíssimo, tá? Não pode, por exemplo, ter um espaço em branco aqui, então toma cuidado na hora de preencher, tá bom? Se tiver assim, ó, source igual a aspas, um espaço em branco e depois o data URI, já vai dar problema. Então, às vezes não tá aparecendo a imagem, volta, vê esse vídeo aqui e fala, ué, deixa eu ver se tá igualzinho. Está aqui, ó, tag image, source, no final fecha a tag. Fecha a tag com barra, com, né, garanta que tá fechando a tag, porque esses probleminhas de não fechei a tag, não fiz tal coisa, vai ferrar o HTML, tá bom? Então toma muito cuidado, tem que estar tudo certinho para garantir que esteja tudo funcionando, igual está aqui, ó, TR aberto certinho, fechado certinho, image aberto certinho, source sem espaços em brancos, tudo ok. Quando eu volto lá no meu OneDrive, quando eu abrir aqui agora o nosso PDF, ó, vai estar aqui as imagens. Essa imagem aqui é gigantesca, por isso que tá cobrindo tantas páginas, tá? Vamos ajustar isso aqui, ó, tá até o tamanho, o nome da imagem é o tamanho dela, tá vendo? Então é uma imagem que eu tenho gigante aqui. Vamos melhorar isso aqui? Vamos resolver então o tamanho da imagem? Como que eu resolvo, Ronan? Aqui no image, você pode colocar width and height, né? Ou seja, largura e altura. Então vamos colocar aqui, ó, que eu quero que seja 200 de largura e 200 de altura, e vamos rodar novamente esse fluxo aqui. Então vou colocar imagens todas do mesmo tamanho. Vamos ver se deu certo. Manualmente, enquanto tá rodando aqui, eu espero que você tenha deixado seu like, né? Tenha aí se inscrito, que eu tenho certeza que você deixou seu like, porque você é gente boa. Tá rodando aqui,
Enquanto ele roda aqui, já vou vir no meu OneDrive, dar um F5, ó. E abrir aqui pra ver se foi. Foi, tá vendo? Ficou do tamanho que eu quero. Ah, Ronan, e se eu tiver mais imagens? Não importa, por quê? Está dinâmico, a gente aprendeu a deixar dinâmico, né? Então se eu venho aqui no meu meu aulas YouTube, ó, vou colocar uma foto nova aqui. Eu vou pegar aqui um ícone que eu tenha, rapidinho. Um Excel, um ícone do Excel que eu tenho, ó, e joguei aqui, ó. Olha só, tem um ícone novo. Então a minha tabela está preparada para mostrar no PDF qualquer imagem que tiver aqui, né? Então se eu rodo de novo, por exemplo, por isso que é importante entender tudo, né? Não só sair copiando os vídeos por aí, porque se você entendeu o que a gente fez, o loop, você assistiu o vídeo por completo, você viu, a gente fez o loop, a gente puxou todas as imagens, geramos as linhas, geramos as células, puxamos os dados de todas as imagens, e no final agora com esse arquivo novo, por exemplo, ó, se eu voltar aqui e abrir, ó, pronto, tá ali, ó, o arquivo novo, gerado na tabela. Ah, mas eu quero um do lado do outro. Beleza, o que você faria? Você vem aqui, testa como que gera no HTML, pega a lógica, constrói a lógica, gera seu PDF. Beleza? Então é dessa maneira, nada complicado. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham conseguido entender, não somente copiar, tá? Espero que vocês tenham entendido o que a gente fez aqui hoje. Então, se você assistiu aqui até o final, parabéns por estar estudando, né, tanto aqui com a gente. E comenta aqui embaixo a palavra maçã, comenta maçã aqui embaixo para eu saber que você assistiu até o final. Então comenta seu feedback, deixa a palavra maçã, só assim eu sei quem assiste até o final. E vem aí conhecer os nossos cursos, o link tá aqui na descrição. Me siga no Instagram, @ronavico. A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.